Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, nosso bom pastor, como é bom, Santo Deus, estar aqui reunido em Teu nome, nós como ovelha, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, que nos guia, ó Pai, com amor. Como ovelha, ó Pai, sabemos que o Senhor sempre está nos levando para a água tranquila, para descanso. E nosso alvo é chegar na casa do Senhor e viver eternamente lá. Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor, nos auxilia, ó Pai, na compreensão da Tua palavra. Pregação essa, ó Pai, que vai ser transmitida nesse momento, que nos venha, ó Pai, nos edificar e crescer cada vez mais. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Um dos textos mais conhecido é Salmos 23. Então, se você chegar numa loja de quadros, com certeza vai ter lá um quadro com Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou o texto todo. Você pode estar caminhando na avenida e vai passar um carro e vai estar com um adesivo, né? O Senhor é o meu pastor. Ah, para a lama de caminhão, está embaixo assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Possa ser que até nas nossas casas a Bíblia vai estar aberta com Salmos 23. E creio eu que é um dos versículos que todos sabem. Se eu perguntar o que é que diz em Salmos 23, versículo 1, vão dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que qual é a função de um pastor de ovelha? Porque Davi compôs esses salmos, pensando que salmos é poesia, foi cantada pela igreja. Então, por que esses salmos Davi declara aqui? Então, conhecendo um pouco sobre pastoreamento, no Oriente Médio, na Antiguidade, o pastor é alguém que se dedica a domesticar as suas ovelhas. Ele alimenta e aguarda. Mas, sobretudo, a função do pastor é cuidar dos seus animais, garantindo a saúde, segurança e o bem-estar de cada uma delas. A roupa do pastor era simples, porém resistente, para se proteger de chuvas, frio à noite. Então, ele talvez usasse um manto de pele de ovelha com lã virada por dentro. Por baixo, provavelmente usava uma túnica. Sandálias protegiam seus pés com pedras afiadas e espinho, o tecido de lã. Então, a gente vê aqui um cenário de um pastor que ele está totalmente ali disposto a cuidar das suas ovelhas. Faça sol, faça chuva, clima bom ou clima frio. Caminhos bons ou caminhos maus, mas ele está sempre com as suas ovelhas. E é muito mais do que cuidado básico. O pastor é completamente conectado com seu rebanho. Ele sempre sabe se algo de errado está acontecendo e procura manter todas saudáveis, tanto fisicamente quanto mentalmente e longe de predadores. O próprio Davi sabia do cuidado que se tinha pelo rebanho. Em 1 Samuel 17, 34 a 36 vai falar: Davi disse a Saul: meu senhor, sou pastor do rebanho do meu pai. Quando veio um leão e também um urso, ele levou embora uma ovelha do rebanho. Fui atrás dele e o ataquei, livrando a ovelha da sua boca. Quando ele avançou contra mim, eu agarrei pelo pescoço, o feri e o matei. Seu servo já matou um leão e um urso, e fará o mesmo com os filisteus circuncisos, pois ele desafiou o exército de Deus vivente. Então, viver diário da ovelha com o pastor é tão impactante que chega
se chegar outro pastor e conduzir ele para as águas, provavelmente ela vai morrer de sede. Ela não vai tomar água, mesmo estando ali na sua frente, mas porque a ovelha reconhece que esse não é seu guia. Ela não bebe a água, morreria de sede. Então a gente vê que o relacionamento, quando Davi declara entre pastor e ovelha, é algo muito impactante. Não é qualquer homem que a ovelha ouve a voz. Não é para qualquer lugar que a ovelha tem que estar. E não é qualquer pessoa que está disposto a se sacrificar a sua própria vida simplesmente por causa de uma ovelha. As ovelhas confiam no seu pastor, mesmo sendo guiado por montanhas perigosas, em penhasco, porém o pastor guia através da sua voz. E é interessante que no Oriente Médio, no mundo antigo, ele guiava e elas iam em fileira, quando estava passando por montanhas perigosas, para não cair, não se desviar. E elas sabem, às vezes eles tocavam flautas também, para guiar as suas ovelhas, e não perder nenhum. E caso se uma caísse ou desviasse, ele voltava simplesmente para pegar uma ovelha. Então, Salmos 23, Davi declara isso porque ele foi pastor. E provavelmente, quando ele escreveu essa poesia, eu falo assim, ele ainda era pastor, era jovem. Então, Davi está dizendo, do coração do homem para Deus. A figura do pastor retrata o Senhor como guia, protetor, companheiro constante. Não é uma simples poesia ou canção, Salmos 23. É do coração do homem para Deus. E algum pensamento dominante em Salmos é confiança, louvor, regozijo, amor leal e inabalável. Então, quando Davi escreve essa poesia, eu gosto de pensar como poesia, ele está falando, o Senhor é, eu sou, Ele me leva, Ele me dá, e qual momento, qual ocasião. Então, quando Davi começa, igual o nosso irmão Álvaro leu, Salmos 23, versículo 1 e 2, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz-me repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Então, Davi está dizendo que o Senhor é o pastor. Ele é o meu pastor. E ele é a ovelha. E ele leva a pasto verdejante. E ele dá provisão, direção e refrigério. Qual o momento da vida da ovelha no cotidiano? Todos os dias. O Senhor é meu pastor. Não tem outro dono. É isso que Davi está declarando. Só Deus é o seu Senhor. E é interessante que ele me diz, nada me faltará. É um versículo que muitos pensam que quer dizer, o que eu quero, eu vou ter em tudo em nome do Senhor. Não é isso que Davi está dizendo. Analisando contextualmente sobre o cuidado de um pastor em ovelha. Que Davi está dizendo, ainda que eu não tenha tudo o que eu desejo, e sim, de nada temerei, nada me falta, porque o que eu tenho já é o suficiente. Confiança. Então o pastor leva suas ovelhas para um local onde tem pasto ali, só que é para o momento. Possa ser que não tenha o que a ovelha deseja, mas tem para aquele momento necessário. E depois o pastor pega as suas ovelhas e leva para o outro local onde vai ter alimento para ele. Isso é confiança. Apesar que eu não tenho tudo o que deseja, nada temerei, porque nada vai me faltar. O pastor cuida da ovelha. Esse é o pensamento de Davi aqui.
Essa total confiança, seguindo o pastor, faz ele levar pastos verdejantes, águas de descanso. A ovelha é um animal que se assusta fácil. A ovelha é medrosa. Então, se ela estiver próxima a correntezas, águas com correntezas, agitada, ela morre de sede. Ela tem medo. Então, quando Davi está dizendo, me leva, não é, a águas de descanso, ele está dizendo, o Senhor me leva para onde eu estou seguro, não me assusto, e ali eu descanso. Beberei minha água. Então faz muito sentido quando Davi está tratando isso, relatando isso, a confiança que ele tem no bom pastor. Porém, o pastor sabe dessa necessidade e quer que suas ovelhas estejam sempre tranquilas. No versículo 3 e 4, Davi continua: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi está dizendo que o Senhor é meu guia e eu sou peregrino. Ele está dizendo que ele leva as veredas da justiça. Ele me dá direção, proteção e consolação. Qual ocasião? Nos perigos. Guia-me por amor. Então ele está dizendo que o bom pastor, ele guia no caminho reto. As ovelhas precisam andar em fileiras. Precisam um caminho reto. Ele não vai guiar ovelhas com zigue-zague. Me guia-me com amor, não por caminhos tortuosos. Com o pastor, a ovelha está segura de ir e voltar para o seu lar. A companhia do pastor oferece conforto, segurança, mas não garante uma passagem constantemente tranquila. Existe possibilidade de andar no vale da sombra da morte. Perigo, tentação. Mas mesmo assim, o pastor guia e a ovelha confia no seu pastor. Por que temer se a vara e o cajado consolam? Então, analisando aqui, 3 funções tinha o cajado. A primeira, para tocar o rebanho. A vara, o cajado agora se torna como vara, que batia nas ovelhas desobedientes, para voltar ao rebanho quando saía do perigo. Segundo ponto, segunda função do cajado, né? Algumas ovelhas caem e o cajado, com uma forma de curva na sua ponta, ele levanta a ovelha quando cai, até mesmo um pouco assim do abismo que dá para levantar ele com o cajado, ele suspende a sua ovelha. E a terceira função, provavelmente de alguns cajados, tinha como se fosse um encaixe que teria uma lança. E essa lança era para proteger o rebanho de predadores. E alguns também levavam o estilingue. Então, aqui Davi está dizendo que o mesmo cajado protegerá dos perigos a lança. Ela é salvadora, o cajado, e ela disciplina a vara. Muitas vezes a ovelha precisa sofrer, sentir dor para entrar no caminho correto. Parece ser algo maldoso, porém não é. É que ela precisa sentir essa dor para entender que saiu do caminho que o pastor determinou. Disciplina. E o pastor disciplina as ovelhas. Davi continua dizendo nos Salmos, do versículo 5 a 6, prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Então Davi está dizendo que o Senhor é hospedeiro. E que eu sou hóspede. Ele me leva à casa do Senhor. Ele me dá comunhão, exaltação e bênção eterna. Qual ocasião? Na vitória. Davi concluiu esse salmo com a alegria de estar em casa, mesmo se tiver que passar por seus inimigos. Porém, o próprio hospedeiro vai refrescar a sua cabeça, vai ungir. Convidado de honra, molha a cabeça. É bênção, o cálice transborda o melhor para a sua ovelha. E ele continua dizendo, bondade e misericórdia seguirão nessa caminhada. Porém, o final é estar na casa do Senhor, para todo sempre, comunhão eterna. Salmos 23, confiança, louvor, regozijo, amor leal e inabalável, do coração do homem para Deus. O Deus para a vida diária. Salmos 23. E esse mesmo salmo é retratado na pessoa de Jesus Cristo. Davi, do homem para Deus. Agora Deus retrata de Deus para o homem na pessoa de Jesus Cristo. Salmos, versículo 1 a 2, o bom pastor. Aí Jesus diz, João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e ela me conhece a mim. De Deus para o homem. E nós, como ovelha, ouve a voz do pastor e eles nos leva, o próprio Cristo, para águas de descanso. Versículo 3 e 4 de Salmos, ele é o guia. Aí João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quer chegar na casa do Senhor? Ouça a voz do bom pastor, que ele é o caminho. Caminho esse que conduz a ovelha para estar na presença do Senhor. Do versículo 5 ao 6, hospedeiro, Jesus vai falar em João 14, de 1 a 2. Não se turbe o vosso coração. Credes também em Deus, também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. Um Deus retratado com as cores do dia a dia. Salmos 23, do coração do homem para Deus. E o mesmo salmo retratado na pessoa de Jesus Cristo, de Deus para o homem. E eu concluo essa reflexão, essa mensagem, com uma história que diz assim: aconteceu certa vez, na fronteira de Israel e Egito, um ônibus estava cheio de turistas, seguindo para conhecer o monastério e o Monte Sinai, que ficava na mesma região dentro da região egípcia, e no caminho o guia aproveitou a viagem para explicar ao turista a importância dos rebanhos daquela região e como os pastores valorizam as suas ovelhas. Enquanto ele explicava essas peculiaridades culturais, os passageiros viram da janela do ônibus vários rebanhos junto a seus pastores, num local que parecia uma espécie de local coletivo, onde havia água, vegetação, com relativa abundância. Alguém então solicitou para o motorista do ônibus parar para tirar algumas fotos e prosseguir depois em viagem. As relações entre Israel e Egito estavam muito bem nesse tempo. E a zona de fronteira entre os dois países era um lugar deveras perigoso, estradas perigosas, penhasco. Mas ele cedeu ao pedido, dando aos viajantes
10 minutos para tirarem as fotos e voltarem para o ônibus. Enquanto eles, turistas, posaram para tirar diversas fotografias, alguém percebeu que algum dos pastores tomou uma das suas ovelhas do meio das outras e com certa firmeza lhe quebrou a perninha. Pastores no Oriente Médio são com naturezas rudes e sem muita instrução escolar. O turista, é claro, ficaram horrorizados com essa cena e protestaram ao guia se não havia um núcleo de proteção aos animais. Enquanto isso, o pastor calmamente enfaixava a perna do animal como se estivesse apenas brincando com aquilo, ou treinando para primeiros socorros. O guia se aproximou dele e perguntou em árabe o que estava acontecendo após a explicação gesticulada típica do povo oriental. Ele voltou, o guia, para o grupo e deu a explicação. Aquela ovelha, disse o pastor, era um animal muito travesso, difícil de adestramento. Ela era a única que não obedecia à voz e sempre fugia do meio das outras. Nem mesmo o cão pastor dava conta dela. Um dia, continuou ele, ela, a ovelha, ficou desaparecida por 3 semanas e quase morreu. Em outra vez foi resgatada por um amigo. E nesta outra quase foi picado por uma cobra venenosa. Se não fosse a chegada do pastor, muitos continuou ele aconselhando para vender o animal para o abate. Se livra deste animal, está dando muito prejuízo com veterinários, medicamentos. Depois a sua lã está sendo danificada devido ao peripécia pelo deserto. A lã, nesse caso, ficava cheia de graveto, carrapicho, tornando-se inapropriada para a tosquia. Mas aquele pastor gostava do pequeno e teimoso animal. Por isso pensou em quebrar a perna para a sua própria segurança, pois assim não poderia mais escapar do grupo e fugir para longe. Dói mais em mim do que nela, concluiu o pastor. Mas eu tenho que fazer isso para a sua própria segurança. O único problema é que a partir dali, enquanto todas as ovelhas iam caminhando entre o oásis e o aprisco, aquela ovelha teria que ser carregada em todo o percurso com muito cuidado e amor. Ter um pastor que nos cuida é mais do que um pensamento positivo ou um otimismo mental. É sentir literalmente amparado, protegido por alguém que verdadeiramente nos ama. E como isso faz bem à alma, refrigera nosso ser. Ao atravessar o caótico deserto dessa existência, o final ele fornece oásis que aliviam nossa travessia e garante que todo sofrimento, que mais duro que seja, será passageiro. E um dia, sim, um dia habitaremos na casa, em sua casa. Não será por apenas um tempo, mas para todo o sempre. Nós, ao lado do bom pastor, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.